Olá pessoal, tudo bom? Professor Lucas Reis aqui e hoje nós vamos trabalhar com potenciação. Quando nós falamos a trabalhar com potenciação, nós estamos nos referindo a este expoente, que nesse caso aqui é o expoente n ou a potência n, tá legal? Então, uma coisa que a gente deve saber é que esse expoente ele sempre deverá ser um número natural, tá legal? Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. E esse A aqui nós chamamos de base. E aí quando nós temos, A elevado a n, A com expoente n, isso significa que eu vou estar multiplicando esse A aqui, que é a base, n vezes, ou seja, A vezes A vezes A, n fatores. Para melhorar o entendimento, vamos trabalhar aqui com dois exemplos. O que seria 2 elevado a 2? É eu pegar esse 2, que é a base, e multiplicar pela quantidade de vezes que mostra aqui no expoente. No caso aqui é 2, então eu vou pegar 2 vezes 2, tá legal? E 2 vezes 2 a gente sabe que é 4. Show? Aqui no exemplo 2, nós temos 3 elevado a 2, ou seja, 3 ao quadrado, Então é só eu pegar a base, que é o número 3, vezes ele mesmo, 2 vezes. Que aí eu tenho aqui 3 vezes 3 é 9. Nesse caso aqui dos números especiais, Nesses casos especiais, é quando eu tenho, por exemplo, aqui um número A elevado a 1. E quando isso acontece, gente, eu vou ter o próprio número A. Tá bom? Para isso ficar mais claro, realmente com números e não com letras, vou colocar aqui, se eu pego 5 e elevo ele a 1, o meu resultado vai ser o próprio 5. Um outro caso especial que nós temos aqui é quando ele está elevado a 0. Tá bom? Então eu tenho aqui, A elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Menos, tá? Menos um caso. Que quando esse A aqui, esse A ele não pode ser igual a 0. Tá bom? Se esse número aqui, A, for qualquer número menos 0, o resultado vai ser 1. Tá legal? Então vamos aqui um exemplo. Vou pegar aqui, eu tenho 2 elevado a 0. Qual é o resultado disso? 1. Simples assim, tá? Então, casos especiais. Quando eu tiver um número elevado a 1, vai me retornar minha própria base. Quando eu tiver uma base elevada a 0, o meu resultado vai ser 1. E isso se minha base não for 0. Show? Então, galera, vamos às nossas propriedades, As propriedades da potenciação. Então, começando aqui, como a minha primeira propriedade, vou até colocar aqui, propriedade 1, tá legal? Qual é o caso aqui dessa propriedade 1? É quando eu tenho bases iguais e expoentes diferentes. Então aqui, eu vou considerar minha base um número A. E aqui quem são meus expoentes? Eu posso chamar esse meu expoente aqui de um M e esse aqui de N. Quando isso aqui acontecer, galera, eu vou repetir a minha base, tá? Como a minha base é igual, eu posso repetir. E aí, como aqui eu tenho uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, repetir a base, vou colocar aqui M mais N. Ah, Lucas, não peguei. Vamos lá. Vamos colocar uma base aqui. Então, vou colocar aqui um número x, tá? Então, tenho aqui x elevado a 2 vezes x elevado a 3. Beleza? Quem é minha base? Minha base é x, é o meu número x, Pode ser o número 1, 2, 3, o número que a gente quiser. E aqui, eu tenho uma multiplicação e tenho expoentes, Como eu tenho uma multiplicação, respeitando essa propriedade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu expoente 2 e vou somar com o meu expoente 3. E quanto isso vai dar? Eu vou repetir minha base. 2 mais 3 é 5. Então, x ao quadrado vezes x ao cubo é igual a x à quinta, ou x elevado a 5. Beleza? Então, essa é a nossa primeira propriedade. Vamos aqui para a nossa segunda. É divisão de potências. Tá legal? E aí como que funciona, Eu vou ter aqui a minha base A elevado a M sobre, ou dividido a uma base igual elevado a N. Então nesse caso, nós temos bases iguais novamente. Na multiplicação, quando a gente tem bases iguais com expoentes, a gente repete a base e soma o expoente. Na divisão, a gente vai repetir a base e subtrair o expoente, ou seja, vai ficar M menos N. Vou colocar aqui número x. Então, tenho aqui, x elevado a 5 sobre x elevado a 4. Beleza?
Então o que a gente faz? Como as bases são iguais, eu vou repetir a base, que é o x, e vou subtrair os expoentes. Então primeiro eu vou pegar o expoente do numerador, que é 5, menos o expoente do denominador, que é 4. Show? Então, ó, repito aqui a minha base, conta é 5 menos 4. 5 menos 4 é 1. E o que a gente viu do caso especial, né? Qualquer número elevado a 1 é quanto? Ele mesmo. Então, no caso aqui, a nossa resposta é o próprio x. Vamos aqui para a nossa terceira propriedade. Então, galera, aqui no caso da nossa terceira propriedade é uma potência de potência, né? Eu tenho uma base A, que está elevado a m, e tudo isso aqui está elevado a n. O que a gente faz nesse caso? A gente repete a base e a gente multiplica os expoentes. Então eu vou ter aqui m vezes n. Então vamos ver isso aqui no exemplo para ficar bem claro. Tenho aqui x ao quadrado, tudo isto aqui elevado ao cubo, né? Elevado a 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir minha base, que é x, tá bom? E vou multiplicar o 2 com 6. Então eu vou ter aqui 2 com 3. Né? 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? É 6. Então eu vou ter x a sexta. Vamos trocar esse x aqui por um número para vocês verem como que isso vai ficar. Vou colocar aqui, 1 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao cubo. Tá legal? Então, repita a minha base, que é o número 1. E vou pegar aqui, 2 vezes 3. Certo? Então, a minha base é 1 elevado a 2 vezes 3, 6. E aí, como que eu resolvo isso? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 6 vezes, certo? E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes vai dar 1. Então, o meu resultado aqui é o próprio 1. Show? Vamos então aqui para a nossa quarta propriedade. Então, galera, aqui na quarta propriedade, nós temos esse caso. Eu tenho A vezes B, tá? Duas bases diferentes, porém com o mesmo expoente, né? Então, eu tenho A vezes B, tudo isso elevado a N. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, eu vou fazer o chuveirinho, né? Que é a distributiva. Eu vou pegar, vou colocar esse expoente N para o A e vou colocar esse expoente N para o B. E desse jeito vai ficar assim, A elevado a N vezes B elevado a N. É isso que a propriedade faz, é uma propriedade distributiva quando isso acontece. Vamos aqui para um exemplo, para ficar bem claro isso. X vezes Y elevado a 2. Tá legal? Então eu vou pegar o quê? Esse 2 aqui, vou colocar como potência de x, então eu vou ficar com x ao quadrado vezes y, e vou pegar ele e também vou distribuir aqui para o y, então y ao quadrado. Então meu resultado é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Vamos fazer um exemplo numérico para ficar um pouco mais claro, né? 3x elevado a 2. Tá bom? Então nós temos aqui 3x ao quadrado. O quadrado é tanto do 3 quanto do x, porque eles estão multiplicando, né? Então, vou separar aqui. Então, vou pegar a base 3, vou elevar ao quadrado, né? Distributivo aqui, vezes x ao quadrado também. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado é 9, né? Que é 3 vezes 3. E x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Então, o resultado aqui é 9x ao quadrado. Vamos nós para a quinta propriedade. Então, aqui na nossa quinta propriedade, que nós temos? Nós temos uma fração elevada a um expoente comum. Tá legal? Aí, o que a gente faz aqui? A gente vai distribuir igual a gente fez na multiplicação. Então, eu vou ter aqui, A elevado a M dividido, né, ou sobre B elevado a M. É uma propriedade também distributiva, porém na divisão. Tá bom? Vamos para um exemplo aqui para isso ficar legal. Vou pegar aqui, 4 sobre 2, tudo isso elevado ao número 2, tá bom? Ou seja, eu tenho 4 meios ao quadrado, né? E aí o que a gente faz aqui? A gente distribui esse quadrado para a fração inteira. Então eu vou ter 4 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Certo? E 2 ao quadrado é 4. Então, o que me restou foi 16 dividido para 4.
E 16 dividido para 4, nós temos aqui o número 4. Aqui na nossa sexta propriedade, nós temos um expoente negativo. E o que fazer quando o expoente está negativo? A gente tem que transformar ele em positivo, tá legal? E aí, como que a gente faz? A gente inverte o valor. A gente joga esse número aqui, A, e coloca ele como denominador, né? Quando a gente tem um número A qualquer, significa que nós temos o denominador 1, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai inverter isso aqui e levar o N junto, sendo que ele como positivo, tá bom? Então, eu vou apagar aqui, ó. E como que fica quando eu troco aquilo? Vai ficar o 1 em cima sobre o A embaixo, sendo que esse A embaixo, ó, ele tem um expoente N, tá legal? Então vamos ver como que isso aqui fica na prática. Ah, e tem um detalhe, tá? O detalhe aqui é que o A, gente, ele nunca pode ser zero, né? Porque a gente sabe que a gente não pode dividir um valor por zero. Então, como que vai ficar aqui, né? Vamos pegar um exemplo. Vou pegar o número 2, deixa eu colocar aqui na corzinha verde, ó. 2 elevado a menos 2. O que a gente faz aqui? Primeiro a gente inverte, né? 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 2, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter. Se é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Sendo que esse 2, ó, ele está ao quadrado. Então, ó, agora eu vou colocar ao quadrado, sendo que positivo. E agora é fácil de resolver, né? 1 eu vou repetir. E 2 ao quadrado é 4. Então o resultado, né, de 2 elevado a menos 2 é 1/4. Nessa sétima propriedade, a gente tem de novo um expoente negativo, sendo que agora é uma fração. E aí o que a gente faz? É bem simples. A gente inverte os valores do numerador e denominador, ou seja, se aqui eu tenho A sobre B, eu vou ter B sobre A. E aí o meu expoente vira positivo. Aí a gente já sabe como fazer, certo? Vamos aqui para um exemplo para ficar bem claro. Então vamos colocar aqui, ó, 2 sobre 4, tudo isso elevado a menos 2. Então o que a gente faz aqui? A gente inverte a fração, né? 4 sobre 2. Como eu inverti aqui, meu expoente que era negativo agora vai ficar positivo, então ao quadrado. Agora a gente já sabe como resolver, né? Pela propriedade aqui distributiva, eu vou ter 4 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado é 4. E o resultado disso aqui é 4, igual ao exemplo que a gente viu anteriormente. Show? Então, gente, aqui é o quê? Quando a gente tem uma fração com expoente negativo. Então, é bem simples. A gente inverte a fração, né? Troca o denominador pelo numerador. E aí o expoente passa a ser positivo. E enfim, gente, chegamos ao último exemplo, que é a oitava propriedade. Eu sei que são bastante propriedades, por isso eu estou montando essa aula aqui junto com vocês para a gente relembrar essas propriedades, que elas são muito importantes. Nesse caso aqui, nós temos um número com uma base, com um expoente, né, fracionário. E aí o que a gente faz quando a gente tem um expoente fracionário? A gente vai transformar isso aqui numa raiz. Tá legal? A raiz é o quê? Um radicando, né? E aí, esse meu denominador aqui, que é o n, ele vai passar a ser o índice da minha raiz. Ou seja, eu tenho aqui uma raiz com o índice n. Vou colocar aqui a corzinha dele, ó. Então, o meu n, que é o denominador, ele vai passar a ser o meu índice. Aqui, ó. N. Tá legal? E a minha base eu vou repetir com o numerador sendo o meu expoente m. E aí ele fica nesta forma aqui. Então eu tenho aqui, ó, vamos pensar em 2 elevado a 5 sobre 4. Tá bom? Então temos aqui, ó, base 2, expoente 5/4. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar isso numa raiz. Tá? Quem vai ser o meu índice? Meu índice, ó, é o denominador, 4. E quem vai ser aqui o valor da minha raiz, né? Do meu radicando? Então eu vou ter, ó, 2 elevado a quinta. Então tá aqui, mas tá pronto? Não, né? Agora a gente resolve. Como que a gente resolve isso aqui? Vocês concordam comigo que 2 à quinta é a mesma coisa que eu pegar 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 1?
Não é a mesma coisa? Nós não vimos que bases iguais a gente soma o expoente, né? 4 com mais 1 é 5. E isso aqui, gente, é exatamente a mesma coisa que eu escrevi separado assim, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes raiz quarta de 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 a gente sabe que é 2, né? Qualquer número com expoente 1 é ele mesmo. Nós também vimos isso. E aí o que a gente pode fazer aqui? Nós temos índice 4 e expoente, né, aqui do radicando 4. Então eu posso cortar esse 4 com esse 4. Então eu corto a raiz, né, com esse expoente aqui, e isso aqui vai me retornar somente o 2. Como eu cortei a raiz, ó, me sobra aqui somente o 2. E esse aqui, o que eu faço? Eu vou e repito. Raiz quarta de 2. Então, ó, 2 elevado a 5 quartos é igual a 2 raiz quarta de 2. Então, galera, a nossa aula fica por aqui. Revejam isso aí até vocês entenderem bem, tá? Quem esqueceu, dá uma olhadinha aqui com carinho. Copia isso aí no seu caderno, que é muito importante para vocês conseguirem fazer os exercícios que vão vir no decorrer das aulas. E hoje a gente fica por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.